Graça e paz, hoje dia 14 de março de 2024, nós juntos mais uma vez para a leitura da nossa querida Bíblia, e hoje João capítulo 6. Eu sei que está tendo um barulhinho aqui, eu espero que não atrapalhe a nossa leitura, mas é melhor do que eu deixar para mais tarde e for fazer de noite já no celular. Eu prefiro fazer agora de manhã com a própria Bíblia. Então vamos juntos, João capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Pois é, a Bíblia diz para não pormos o nosso Deus à prova, mas Jesus nos pôs à prova, nos põe à prova. Disse Filipe, lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandei um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens, fora aí as mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Deu graças e repartiu o pão. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de remarem cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. Ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Nessa passagem de João também não tem a citação em que Pedro anda sobre as águas e se afoga, não foi citado aqui. Eu acho que no livro de Lucas também não, mas se eu não me engano, ou é o de Mateus ou é o de Marcos que narra essa parte, esse detalhe. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se no lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Uma multidão aí entrou nos barcos, todo mundo doido para ver Jesus. Que coisa linda, né? Era tão maravilhoso o que Jesus fazia que eles estavam trocando tudo para ir atrás dele, para continuar ouvindo o que ele estava falando, para continuar vendo o que ele estava fazendo, para continuar recebendo milagres. Era isso. E esse tinha sido a primeira multiplicação dos pães, Poucos milagres tinham sido realizados até então, Aqui a gente viu poucas curas, Teve o tanque de Betesda,
teve a parada de Natanael, né? Pronto. Poucas curas e o povo já tava louco, no bom sentido. Então é isso, é lindo, né? Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus, crer naquele que ele enviou. Então, qual é a obra de Deus? É que a gente creia em Jesus. Essa é a obra de Deus. É isso. Então perguntaram-lhe: Que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e cremos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu comer pão dos céus. Pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Guarde esse versículo e carregue ele para a sua vida. Jesus jamais rejeitará aquele que buscá-lo. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Ah, eu estou pecando, ele jamais vai te rejeitar. Ah, eu estou em imoralidade, eu não sou digno, ele não vai te rejeitar. Tudo que vier na sua cabeça para você não fazer aquilo que você quer fazer, não é obra de Deus. Então fique atento a isso. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade de Deus: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. A vontade de Deus é essa. Vocês acham que Jesus não vai fazer de tudo para resgatar o máximo de almas possíveis? E aí vem um pouco do entendimento calvinista, né? Pois aqui fica meio implícito que há um número de escolhidos, há um número de pessoas que foi dadas a Jesus e há outras pessoas que não, né? E aí a parada é que eu não perca nenhum dos que o Pai me deu. A gente sabe já que todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus, né? Aí vai, voltando naquele versículo: todo aquele que o Pai me der virá a mim. Ah, eu nunca fui a Jesus, quer dizer que Deus não me deu a Jesus? Depende do seu entendimento, da sua interpretação, eu não me apegaria a isso, mas entenda que Jesus já te chamou. Jesus já te chamou. Quando a gente acha que não, nunca tive um chamado, uma profecia, não é sobre isso. Não é sobre isso. Se você tem dentro do seu coração a vontade de buscar a Deus, você já recebeu em algum momento da sua vida uma resposta de Deus, um sinal de Deus, um milagre de Deus, já é suficiente para você saber que você é de Jesus, mas Jesus te quer perto. Então vá até Ele, que Ele jamais vai te rejeitar. Amém? Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim mesmo, pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Tá vendo?
Eu nunca fui atraído para buscar a Deus. Complicado. Agora, se você tem vontade, se você sente vontade de buscar a Deus e se aproximar dele, né? Pode ter certeza que você foi enviado por Deus até Jesus. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, eu digo a verdade. O povo muito literal, como sempre, né? Sem entender. Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. A gente já viu, né, em outros capítulos, em outros livros da Bíblia, o que é o pão, o que é o vinho, o que é que representa. O vinho representa o sangue e o pão representa a carne. E aqui está dizendo o que? Está dizendo isso, né? Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, o que é a carne? O que é que representa a carne do Filho do Homem? O pão. E não beber o seu sangue, o que é que representa o sangue? O vinho. Não teremos vida em si mesmo. Então, se você não fizer a comunhão que chama, né, não ceiar, cadê a vida? Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Só porque eu faço aí como pão, bebo vinho, né? Faço aí a ceia, eu vou para o céu. Não necessariamente, mas se você faz isso crendo em Jesus, crendo no sacrifício que ele fez, você tem a vida eterna. Pois a minha vida é verdadeira, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão que viverá para sempre. Comer deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, né? Ou seja, aí mais uma vez é isso, todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue, a gente já sabe o que é, permanece em mim e eu nele. Então, permanecer em Jesus é sobre isso, né? E ele vai permanecer em você. Caso contrário, fica mais difícil, né? Lembrete, né? Muita gente faz tempo que não ceia, mas tem que ser um hábito. Nem toda igreja tem toda semana, mas quando tiver a oportunidade, ceie. Esteja preparado, esteja limpo para isso, né? 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Olha só. Que ele estava se referindo a Judas, né? Que iria traí-lo. Judas era apóstolo. Seguiu Jesus. Mas não era de Jesus. É um entendimento complicado, difícil, né? Você deve tomar cuidado com a sua interpretação, mas entenda, meu irmão, minha irmã. Jesus já te chamou. Isso daqui era quando ele ainda não tinha morrido, não tinha passado pela ressurreição.
Ele já passou por isso. Então, se você crê nele, a Bíblia também diz que aquele que crê, for batizado, será salvo. Então, se você crê, você já foi atraído. É isso. Então, se você tiver em algum momento a dúvida, será que Jesus já me chamou e tal? Já chamou. Se não, recebe a resposta agora. Jesus te chama. Amém? Eba! Já não tem aí mais justificativa nenhuma. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Muitos discípulos abandonaram a Jesus. E aí Jesus perguntou para os apóstolos: Vocês não vão também não? Embora? Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Só cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que, embora fosse um dos 12, mais tarde deveria trair. A palavra de Deus é forte e muitas vezes afasta, porque é forte. Quem avisa amigo né? Que a verdade seja dita. A verdade às vezes machuca, então muitas vezes as pessoas não aguentam a verdade. Então resista à verdade e ela conheça a verdade e ela vos libertará. Amém? Linda hoje a passagem, né? 71 versículos, mas com calma a gente vai lendo e explicando uma bênção. Deus te abençoe e até amanhã.